Cheguei! Alô, eu cheguei, podcast entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes e a 1000 o melhor plano do Brasil. Futebol carioca tomou conta do Brasil, tomou conta do continente, da nossa América do Sul. E um dos motivos principais e motivo de orgulho para todos nós é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, que está sorridente, participando, está levantando taça toda hora. Prazer em tê-lo aqui, Todo Rubinho. dia, quase, né? Todo dia. Prazer é todo meu, Zé Carlos, ouvinte aí do podcast. O Rio de Janeiro efetivamente vive um momento excepcional. Aliás, não é de hoje. É verdade, Não é já há de... Isso muito já tempo. há alguns anos. São 5 anos que a gente lidera aí a América do Sul. Exatamente. O que caracteriza e consolida que isso não é uma coisa pontual. Não. Né? Evidentemente que não é pontual. E a gente tem orgulho também de dizer que tem a melhor média de público, né? Nossa Senhora. Maracanã ficou pequeno, Rubinho? Tivesse 200 mil, como tinha antigamente, certamente teria os 200 mil lá. Lotado, estaria lotado lá lotado. ontem. Exatamente. Agora, quando a gente ouve falar assim, não, o presidente da CBF está decidido a exigir o fair play financeiro, você pode punir uma boa gestão, a gestão melhor do futebol brasileiro? Isso é punição? Eu acho que não deve ter punição. Evidentemente que deve existir. Isso deve ser direcionado para regras, né? Efetivamente regras, e que... Mas sem limitar o investimento? Sem limitar o investimento, isso na proporção... A ideia básica é fazer com que os clubes nem fiquem endividados, que eles consigam, evidentemente, cumprir um orçamento em que a despesa não seja maior do que a sua receita. Né? E com isso, criar mecanismos semelhantes. Por exemplo, e evitar desajustes, como você deixa de pagar determinados os tributos e obrigações trabalhistas, etc., para você aplicar, de repente, na composição de um elenco e disputar uma competição com outro que usa dos seus recursos para cumprir as suas obrigações. Quantos anos você tem de futebol carioca? Bom, na federação eu fui eleito em 2007. São 18 Interinamente, anos. eu tive lá um período, quando o Eduardo ficou um período afastado, depois fui eleito em 2007. Mas é o melhor momento... momento... futebol, eu estou aí desde 1981. É o melhor momento que o futebol carioca está vivendo? É o melhor momento que o futebol carioca está vivendo. Sem dúvida, é o melhor momento que está vivendo. A que você atribui isso, além, logicamente, da organização, da estrutura, da montagem do futebol através da federação? Eu acho que isso passa pelo conceito de gestão, de boa gestão, de compromissos. E aí, evidente que se financeiramente você está estruturado, se a gestão é boa, menos problemas, evidentemente que isso deve ter uma repercussão positiva. Houve uma profissionalização maior na estrutura do futebol? Houve. Isso é inegável, Isso é né? inegável, é inquestionável. Houve. Hoje o futebol, e que anteriormente era tido pura e simplesmente como um lazer, hoje não é um lazer. Hoje é um negócio, né? Através de uma atividade de lazer. É business. É lógico que exatamente. Como é que você vê, como presidente da federação, a implantação da SAF em alguns clubes e quando Flamengo, Palmeiras... Não precisam de SAF. Não precisaram de SAF. Olha, eu ainda não tenho uma opinião formada, exata, sobre a vantagem da SAF ou sobre as desvantagens da SAF. Ainda vejo com um certo ceticismo. Mas cada caso não é um caso. Por exemplo, há clubes não... Por exemplo, Flamengo e Palmeiras têm uma gestão mais, não diria enxuta, mais profissional, sem ter SAF. Exatamente, mas aí, veja só, exatamente. Então, 2 clubes que você citou como
um excelente exemplo, Palmeiras e Flamengo, não são SAF. E equilibraram as suas dívidas, equilibraram os seus orçamentos e passaram a despontar tecnicamente no cenário, a ter conquistas. Outros que são SAF estão aí com com sérios problemas. Ou seja, Apostaram na SAF errada. ou a gestão foi errada. Então, o que é fundamental, eu acho que não é a constituição jurídica Da da SAF. instituição, é modelo de gestão. Mesmo sendo SAF, etc. Se tiver um modelo de gestão ruim, isso deve ter problemas durante o percurso. E o Flamengo e o Palmeiras dão uma demonstração que não há nenhuma necessidade disso. Agora, o domínio recente do futebol do Rio no cenário nacional, no cenário continental, a que você atribui? É, praticamente dentro desses elementos que nós já acabamos de falar aqui. Uma melhor organização, melhor gestão, maior foco, não é? E maior empenho, com certeza, no negócio. Empenho e foco no negócio. Agora, Rubinho, o Flamengo, por exemplo, foi o clube que mais investiu no futebol brasileiro. Sim. No entanto, é um clube que sempre investiu na base. Quer dizer, ele não se preocupou apenas em comprar grandes medalhões, figurinhas carimbadas, mas também investiu lá na base. Como acontece com o Fluminense, que não é SAF, mas pode se transformar Não, numa SAF. Xerém é uma Não, fábrica de talentos, talentos, Xerém né? é uma fábrica de talentos e traz não só resultados técnicos esportivos, como resultados financeiros. De Xerém saem garotos que acrescentam É recursos verdade. ao clube, né? O que mais te orgulha quando você vê o futebol carioca nesse patamar superior? Como parodiando o Bruno Henrique. Bruno Henrique, estamos em outro patamar. É, Né? Estamos em outro patamar. Isso, o que causa orgulho? Nós éramos tidos como secundários, como verdade. O dinheiro está desorganizados. em São O dinheiro Paulo. está em São Paulo é o melhor de tudo, o Rio é desorganizado, o Rio é uma bagunça. Não era assim? O conceito é ruim. E nos últimos 5 anos, podemos dizer isso, a coisa mudou consideravelmente em vários aspectos. Não só no resultado técnico, como no resultado econômico. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui de um número. O Flamengo em 2025 colocou mais de 1 milhão, teve mais de 1 milhão, né, de receita, né, de público pagante, mais de 1 milhão de público pagante quando mandante das suas partidas nas competições. 1 milhão. O segundo colocado parece que tem 700 e poucos mil. Olha a diferença. 70% do que o Flamengo colocou. Então, aquele conceito de que o Rio era desorganizado, o Rio é uma bagunça, e futebol, há 5 anos, pelo menos, que nós damos demonstrações claras e inequívocas de que isso mudou, e eu digo para você que deve permanecer durante algum tempo. O Guto Seabra, teu assessor, fez um levantamento aí de números. O que mais chama a atenção e te orgulha nesses números levantados? São vários números. Por exemplo, na Libertadores, 19 Flamengo, 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo, 25 Flamengo. É. Olha lá. Hã? E empatamos. Não, Brasil Supercopa E Flamengo. o Brasil na Libertadores empatou com os argentinos. Né? Praticamente o maior número de conquistas era da Argentina. Agora, com essa do Flamengo, empatou. A mesma coisa no brasileiro. Tem 19 Flamengo, 20 Flamengo, 24 Botafogo, 25 Flamengo. Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, 22 Flamengo, 24 Flamengo. Veja lá. No Mundial tivemos 3 clubes cariocas. Única cidade do mundo, único estado do mundo que colocou 3 grandes equipes no Mundial foi o Rio de Janeiro. E o Fluminense foi o 4º colocado. Né? Eu acredito que talvez por um pequeno tropeço e impediu que ele não chegasse mais Rubinho, adiante. Todos os jogadores que vêm da Europa, e profissionais, treinadores e tudo mais, reclamam do nosso calendário.
o calendário do futebol brasileiro. Por ser o ano de Copa do Mundo, obrigou também o campeonato carioca, o campeonato estadual, a encurtar. Como é que você encaixou esse campeonato Veja, estadual? o calendário, o calendário é um problema, continua sendo um problema e é de uma difícil solução. Houve aí um ajuste, uma mudança que a CBF fez dentro do que foi possível ser feito de adaptação, mas é uma coisa que, por exemplo, a FIFA, como é que é feito o calendário? A FIFA pega o calendário anual da Terra, né, que são 360. Uhum. Se fosse em Marte, eram 700, ia ser mais fácil. E ela escolhe as suas datas. Preenche lá de acordo com o que ela acha e queira. Depois vem a Conmebol e faz a mesma coisa. E aí sobra para a CBF encaixar as suas competições e, por último, são as competições estaduais. Então, veja, esse ano de Copa do Mundo, na data FIFA, nós vamos Tem ter uma 40 redução de dias. datas, né? Uma redução de data. Nós vamos ter 40 dias de data FIFA, só por causa da Copa do Mundo. 40 dias de interrupção. Se você contar mais 30 dias de férias após o término do Campeonato Brasileiro, nós temos aí 70, 40 com 30, 70 dias de falta de atividade. E tem que encaixar tudo dentro do que sobra. Em relação ao campeonato estadual, isso... Começa quando? Início de janeiro, mais cedo Não, esse ano? nós começamos esse ano, ainda não está definido se vai ser no dia 18 ou no dia 14. Por que isso? Porque dependemos ainda das colocações, da finalização do Campeonato Brasileiro, Começa as férias. para ver quem começa férias, quem é que vai para pré-libertadores, quem não vai, essas coisas todas. Então vai ser ou 14 ou 18, mas a probabilidade maior é que venha a ser no dia 14, né? Que venha a ser do dia 14. E mesmo assim, sendo no dia 14, o campeonato vai começar no meio das férias de alguns clubes. O que que isso impacta? Impacta praticamente da dificuldade que o clube vai ter de todo o seu elenco estar à disposição do campeonato. Mas foi o que pôde ser feito de melhor. Nós tínhamos 16 datas para o Campeonato Carioca, já desde do ano passado, que em função dessa previsibilidade de que nesse ano de 26 teríamos dificuldade, começamos a conversar com os clubes e vimos a necessidade de nós reduzirmos essas datas. Por que reduzirmos essa data? Nós não tínhamos essa data para frente. E não adianta você colocar um início mais precoce em janeiro, porque aí piora. Você vai ter maior número de rodadas dentro de período de férias e, consequentemente, você vai ter, né, a probabilidade de que você não tenha o principal elenco, os principais atletas em atividade. Então, foi melhor, vamos reduzir para 10. E reduzimos o campeonato para 10 datas numa forma de campeonato que eu acho que é extremamente competitiva. É mais mata-mata? Como é que é? Nossa Senhora, eu acho que é extremamente competitivo. Agora eu pergunto a você, aqueles chamados clubes menores, de menor investimento, eles foram prejudicados com esse enxugamento? Veja, Vão ter menos atividade? eu não vou dizer que eles vão ter menos atividade. Talvez eles vão ter a vitrine vai ser menor. Né? Porque uma das coisas que o clube de menor investimento, clubes formadores, por Porque eles exemplo... têm aparecido sempre no campeonato estadual, lá nas semifinais, sempre pinta aí. Pinta um, Volta Redonda com um, Madureira outro, Nova Iguaçu um dia e tal. Mas a vitrine diminuiu um pouco. Por quê? Porque eles jogavam anteriormente contra todos os grandes. Atualmente, com o modelo que vai ser feito em 2026, eles vão ter reduzido essa vitrine. Vou te dar como é que vai ficar o campeonato de 26. Os 12 clubes vão ser divididos em dois grupos de 6. Eles há um cruzamento, ou seja, eles jogam 6 partidas nesse cruzamento. Classificam 4 de cada grupo. Muito bem. E esses 8 clubes classificados, 4 de cada grupo, fazem quartas de final em jogo único. Em jogo único. Ou seja, não dá
para ficar numa classificação ruim, porque você pode ter na quarta de final o cruzamento de um grande com um grande e ser eliminado logo, logo na quarta de final. Em sequência, a semifinal em 2 partidas e a final também em jogo único. E a distribuição dos recursos esse ano vai privilegiar o mérito. Ganhou, você ganha financeiramente. E não o que aconteceu aí em algumas edições, em que você tinha... Os clubes resolviam que todo o recurso destinado ao campeonato era dividido entre eles. Houve reclamações, exatamente. Não tem prêmio, não tem nada, dividir todo mundo. Aí teve clube que recebeu uma cota para jogar um campeonato e largou o campeonato. Então, esse ano, não. O Botafogo chegou, inclusive... 9º lugar o ano passado. Desprestigiou completamente. Desprestigiou, ou seja... A explicação do Texo é que o ano só começaria em abril, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Botafogo... Começaria coisas que só acontecem ao Botafogo. Rubens Lopes, meu querido Rubinho, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O Rio está no topo do continente. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast. O recado agora é da Amil, o melhor plano do Brasil. A Amil nasceu para cuidar de você e de quem você ama. Quando a saúde de quem a gente ama exige cuidado, cada gesto importa. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, ela estará ao seu lado, oferecendo cuidado, conforto e confiança. Assista ao vídeo e emocione-se com essa história sobre amor e presença. Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. Contou ao papai? Eu tô com medo. Pai, Meu quadro é delicado. pode crer, eu tô bem. Eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo. Com loucura pra você renascer. Como que tá, vovô? Eu quero ver ele. Filha, o vovô tá num lugar onde criança não pode entrar. Pai, Tá. eu não Querido faço questão vovô. de ser tudo. Pai, Só você não pode quer ler pro vovô? Eu vou ler, filha. Prometo. Pra falar de amor pra você. Não consigo. Pai, me perdoa essa insegurança. Luiz, lê pro seu pai. Não sou mais a Vai fazer bem pra ele. criança que um dia morrendo de Querido vovô, eu queria muito ver você, mas não posso. nos teus braços você fez segredo. Te amo. Nos teus passos você O que aconteceu? Aconteceu que seu pai quer ver a netinha dele agora. pai. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, nós estaremos ao seu lado. O Campeonato Carioca é notícia aqui no Cheguei Podcast, com a presença do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. O Tite uma vez falou, e foi muito criticado, dizendo que o estadual é o estadual mais difícil do Brasil, esse do Rio de Janeiro. Eu também acho. Eu também acho. Por que eu acho que é o mais difícil? Primeiro, pela época em que ele é desenvolvido. Não é? Segundo, que é a única cidade do mundo que tem 4 grandes marcas no campeonato. A única do mundo.
que tem 4 grandes marcas, né? São Na Paulo mesma não tem cidade. isso. Na mesma cidade. Santos é outra cidade. Ou seja, isso faz com que a probabilidade, teoricamente, cada um tem 25% de chance de ganhar esse campeonato. Né? 25%. E os 3 últimos campeões da América estão participando desse campeonato. Isso valoriza mais ainda. Os 3 últimos campeões da América, campeão da Copa do Brasil, participando desse campeonato. Mas, nós começamos aqui a falar um bom momento. O Rio é a capital do futebol, a capital continental do futebol. Né? E não há como você questionar isso. Os números, os resultados, tudo. Financeiro, desportivo, tudo econômico. Agora, existe algum recurso dentro do campeonato estadual para que os clubes realmente o prestigiem com seus times principais? Tem salvaguarda nesse momento? Existe. Quer dizer, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Tem que botar o time principal para valorizar. Se quiser ter um resultado positivo compensador. Se achar que de largar o campeonato, não vai receber, porque ele não vai evoluir na competição, e a cada etapa que ele conseguir ultrapassar... E você tem a garantia que os 4 grandes vão prestigiar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Como é que você justifica, por exemplo, num campeonato em que uma das 4 principais forças, vai ser eliminado logo nas quartas de final? Como é que você vai justificar para a tua torcida? Não prestigiando, pode acontecer Claro isso. que pode acontecer. Você falou, o Botafogo foi o quê? Nono? Nono. Quer dizer, a torcida ficou desesperada. Desestimula o torcedor. Claro que desestimula. Quebra o hábito, né, Rubinho? E veja, o aumento da tua torcida é em função das conquistas que você obtém. E essas conquistas vêm em função de você participar das decisões. Você não estando em decisões, não tendo conquista, você não estimula o torcedor. Botafogo, o fenômeno do Botafogo, com a chegada do Texto, da SAF, fez com que a torcida do Botafogo se rejuvenescesse. Hoje, a gurizada, hoje você tem, né, a faixa etária de torcedores do Botafogo, que apareceu recentemente, é uma faixa etária de baixa idade. Mas por quê? Porque o Botafogo está em evidência, o Botafogo ganhou o título, foi campeão brasileiro, o Botafogo foi campeão da Libertadores, ídolos, né? Criou ídolos, etc. Então, em não sendo assim, você entra no ostracismo e no descrédito. Né? Então, eles têm que prestar atenção. Por que o Flamengo tem 70%, sei lá quantos por cento, esses milhões de torcedores aqui? Pelas suas conquistas, evidentemente, principalmente pelas suas conquistas e pela trajetória que ele vem desenvolvendo. Então, eu penso que eu acho que eles não vão ter coragem de abandonar a disputa do campeonato. Primeiro, porque economicamente, em curto espaço de tempo, vão trazer resultados financeiros compensadores. Segundo, porque politicamente, um campeonato em que você tem... Agora, uma coisa que me chama a atenção é o teu poder conciliador no momento em que existem divergências entre os clubes. Esse poder conciliador fez com que neutralizasse, por exemplo, muitas ações negativas de clube, obrigado, a briga com a com B e tal. Acabou a briga. Como é que você age para poder manter essa pacificação? Por exemplo, o Flamengo odeia o... Agora não, porque o Eurico Miranda não está mais aí, mas o Eurico provocava de uma tal forma que todo mundo odiava o Eurico. Uma estratégia, né? Era uma estratégia dele. Era uma estratégia. Mas o torcedor do Vasco amava ele. Sim. Achava ele o melhor dirigente do mundo. Olha, você veja, eu penso o seguinte, a polarização há muitos anos atrás era Fla-Flu, 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 não era assim? Era assim. Fla-Flu, Fla-Flu. E estrategicamente, nessa de que a maior competição para ele, o maior troféu era o
jogar com o Flamengo, ganhar do Flamengo e o Vasco isso, o Vasco aquilo, ele, queira ou não queira, tirou o Fluminense dessa posição e botou o Vasco nessa posição. Então ele se constituiu num personagem e estrategicamente conseguiu, por esse meio, botar o Vasco nisso aí. Mas como é que a gente consegue isso? Zé Carlos, eu acho que é Diálogo. diálogo. Ouvir a exaustão. Né? Calça as sandálias Ficar dele. rouco de tanto ouvir. Fica rouco de tanto ouvir, que o Ricardo fala. Fica rouco de tanto ouvir. Calça as sandálias dele e você vai ver como é que você precisa, Mas andar. hoje é mais fácil para você administrar egos Sim, diante de uma mesa de negociação na federação, né? sim. Existe um conflito de interesse constante, claro que sim. Ainda existe aquela discussão, eu quero ganhar igual o Flamengo, como o Palmeiras fala, por exemplo, no cenário nacional. Alguns ainda pensam assim, mas eles já Reconhecem? reconhecem que no momento fica muito difícil, porque os números mostram diferente. Nós dependemos, por exemplo, as competições dependem de público presente, as competições dependem de audiência daquilo que está sendo mostrado. E quem puxa essa audiência no momento é o Flamengo. Né? A maior audiência é em função do Flamengo. Onde quer que jogue. Aliás, o Campeonato Carioca não é um campeonato regional, deixou de ser. Já é um campeonato nacional. Porque os clubes daqui saem do Rio de Janeiro, jogam em qualquer lugar do país e enchem. O Flamengo vai voltar com o Vasco, Fluminense, Botafogo, a jogar, por exemplo, em estádios menores? Eu acho... bom. Por exemplo, os 4 grandes entre si, Maracanã, Engenhão, estádio grande. Porque o São Januário estará fechado. São né? Januário, mas o Vasco fez um acordo com o Newton Santos. Então as principais partidas vão Mas para jogar lá. conciliar, ajeitar a tabela também é difícil. Houve alguém que reclamasse desse enxugamento do Campeonato Carioca? Os chamados pequenos, por exemplo. Todos. Todos reclamaram. Em princípio, todos. Por quê? Porque é o que eu falei, você reduziu o tempo de exposição. Mas eles vão perder Financeiramente dinheiro? não vão perder. Aham. Não vão perder. Financeiramente eles não vão perder. Eles vão receber, no mínimo, aquilo que receberam o ano passado. No mínimo. Agora, Rubinho, eu sinto saudade ainda do América, do Bangu, como times grandes. Eu me lembro de América e Bangu no Maracanã, dividir torcida, né? Em 84, no dia 2 de dezembro, teve um Vasco e América que eu transmiti, voltando para a Rádio Globo, era metade Vasco, metade América. Como é que a gente pode ajudar? De que forma? O Romário, quando se elegeu presidente da América, prometeu, vou fazer o América voltar a ser grande. Mas ele está tentando. Está tentando? Ele está tentando. É porque, veja, um acúmulo de problemas e dificuldades ao longo do tempo. Endividamento? Sim. Então, ele não consegue resolver esse problema da noite para o dia. O meu Olaria, Bom Sucesso. Meu Deus do céu. Saudade que eu tenho disso. Figueira de Melo. E veja, mas a forma de você ver hoje o futebol mudou. Porque é o que eu falei para você, é business, é negócio. Então você tem muita dificuldade. Antes você tinha jogo em Figueira de Melo com São Cristóvão, em Conselheiro Galvão com Madureira. E os clubes grandes iam nesses estádios. Hoje não tem como ir. Né? Hoje praticamente não tem como ir. Primeiro que não cabe. Segurança, né? Segundo, por segurança, exatamente. Segundo, por segurança, os próprios órgãos governamentais, os órgãos, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, que são os responsáveis pela liberação da capacidade dos estádios, não recomendam ou vetam determinado. Então, você não tem aí o grande visitante. E segundo, e mais um detalhe, é que o negócio em si fez com que o artista, o melhor artista, etc., queira o melhor lugar para se apresentar. Melhor gramado. Melhores gramados, ambiente. Exatamente, para se Verdade. apresentar. Rubens Lopes é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Agora o recado é da Capemisa Seguradora,
as pessoas seguras são mais felizes. Voltei! Chegou a hora da dica do garotinho. Eu vou falar com você que joga na linha de frente. Policiais, bombeiros, caminhoneiros, pilotos de avião. Isso só para citar algumas dessas profissões que enfrentam risco todo dia e merecem uma defesa de primeira, é ou não é? Com o Capemisa Viva, seu seguro para o que a vida tem de melhor, você tem coberturas personalizáveis para moldar do seu jeito com toda a flexibilidade e agilidade. Tem, por exemplo, a diária por incapacidade temporária para garantir renda mesmo quando precisa sair do campo, 100% de indenização em caso de câncer e cobertura para invalidez. É a proteção financeira feita para cuidar de quem trabalha cuidando dos outros. Pensou num seguro de vida? Então capricha, garotinho. Fale com o seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Os clubes de menor investimento no campeonato estadual, eles têm a única fonte de renda do ano inteiro, às vezes contratando jogadores só por aquele período. Como é que conciliou isso na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro? Veja, isso ainda é um detalhe ainda que falta aí melhor solução. A principal competição desses clubes é o campeonato estadual, né? A principal competição é o campeonato estadual. Depois nós fazemos para dar atividade ao longo do tempo, nós fazemos uma competição chamada Copa Rio, e que a Copa Rio é como se fosse uma Copa do Brasil regional, entre todas as categorias, todas as divisões, que é para você permitir que você tenha isso em atividade. Mas a principal é o campeonato estadual. Alguns jogam campeonato, séries inferiores do Campeonato Brasileiro, que é a Série D, entram os outros na Copa do Brasil, mas ainda de uma maneira tímida, que não lhes tenham permitido que eles tenham ascensão disso aí. O Volta Redonda, por exemplo, Perdeu a oportunidade. chegou à Série B e perdeu aí uma grande oportunidade, até mesmo de não cair, ficar na série B, e que é uma série que é subsidiada, né? E que ele tem recurso para isso. Então, esse é um problema que ainda não é bem resolvido. A principal fonte de receita vem da cota que eles recebem do campeonato estadual e eles se viram naquilo, com patrocínio mais daqui, dali, etc., para ver se estica esse recurso. Ô, Rubim, como é que você avalia o nível atual de profissionalismo na gestão do futebol carioca? Ainda precisa melhorar. Eu acho que ainda precisa melhorar. Nós estamos aqui falando em gestão, etc., etc., mas nós ainda encontramos uma desigualdade de procedimentos, uma desigualdade de forma de ver o futebol como um negócio em si. Qual é o maior desafio para implementar, por exemplo, essa gestão moderna que todos nós queremos? Recurso, mas agora veja só. Todo mundo fala assim, vamos transformar em SAF. Virou moda. Todo mundo pensa que eu vou virar a SAF solução. E vai abrir um alçapão no céu e vai cair dinheiro à vontade para esses clubes. A coisa não funciona assim. Como é que eles também sobrevivem? Vou dizer para você. Muitos têm já implementado já como conceito de que eles são uma indústria, fazem parte de uma indústria do futebol. Então, eles têm um foco na formação, foco na base. E aí, isso faz com que eles produzam atletas e consigam... Ativos, né? Conseguem ativos, colocam esses atletas em vitrines, e aí essa vitrine transforma esse ativo em recurso, e isso retroalimenta o sistema. Então, por exemplo, nós temos o Nova Iguaçu, é um exemplo, aliás, foi o primeiro clube com certificação de clube formador
no estado do Rio de Janeiro. Nós temos o Resende, nós temos Boa Vista, não? o Boa Vista, o Volta Redonda também. Mas tem outros que ainda não são. Então, eles não têm esse elemento e que lhes permite... Mas para formar essa base tem que ter recurso mesmo, né? O Fluminense, por exemplo, para manter Xerém, é um custo elevadíssimo pela estrutura que ele Sim, implantou, né? mas eu não preciso começar de um castelo, né? Eu posso começar de uma coisa menor, né? E você tem a chance de cumprir as exigências necessárias para você ser um clube formador, o que lhe protege suficientemente no investimento que você faz no atleta, né? Naquela formação desses garotos, e possa obter recursos que ele colocar aqui, ali e acolá. Toda hora, vou dar um exemplo, existem determinados clubes por esse país afora, que não jogam competições profissionais. Eles têm por função básica somente formação. E a Copinha A Copinha é a vitrine, maior é. disso daí. Mas tem clube em Goiás que só vive de... Primeiro que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Goiás, você não tem a obrigatoriedade que o Rio de Janeiro tem, de que você não pode jogar só a base. Você necessariamente, obrigatoriamente, você tem que ter uma atividade profissional. Para jogar o futebol profissional, para você jogar a base. Em Goiás, por exemplo, você não precisa disso. Você pode fazer, não, só vou trabalhar com a base. Então, você só trabalha com os guris. O que é que significa isso? O teu custo é menor, porque futebol profissional é caro pra caramba. E tem instituição lá que tem 10, 15, 20 atletas espalhados por esse país afora e que, de vez em quando, um deles dá resultado e aí retroalimenta todo o sistema. Agora, você falou da base de investimento. Eu me lembro de uma época, foi na época do Cláudio Coutinho, lá no Flamengo, a Escola de Educação Física do Exército chegou junto e formava atletas na base do Flamengo, que não tinha ninho do urubu. Era na Gávea, tudo ali na Gávea, naquele campinho de terra e tudo mais. E, no entanto, com criatividade, eles conseguiram desenvolver e formar alguns jogadores que se projetaram. Não falta também criatividade para os dirigentes? Falta, não tem falta criatividade, falta muita coisa, né, ainda, falta muita coisa. Avançamos muito, Zé Carlos, efetivamente avançamos muito. A coisa está mais profissional, mais técnica, mais científica, mas eu penso que nós ainda podemos fazer com que isso se expanda, né, para o maior número possível de instituições. Como é que você avalia esse fenômeno Mirassol? 4 anos de existência. E está na Libertadores da América, na fase de grupo. Como é que você avalia isso? Foi cata-cata no início. Eu não conheço a estrutura do Mirassol, não conheço a origem dos recursos, não conheço como é que aquilo funciona, mas é um fenômeno e precisamos ver. Nós tivemos uma coisa parecida com o São Caetano. Foi São Caetano ou Foi São Caetano. Com São Caetano. Chegou à final com o Vasco. Exatamente. Chegamos a um fenômeno parecido com o São Caetano e hoje onde é que está o São Caetano? É verdade. Então, a largada... Você acha que pode ser um movimento empresarial? É um movimento empresarial. Né? Lá é um movimento empresarial. Agora, os clubes paulistas têm destaque clubes na série B, C, D. Por que os times daqui não têm esse destaque em nível nacional? Porque falta recurso para esses clubes menores. E uma coisa que a gente não consegue entender. Falamos no começo, o Rio é a capital do futebol continental. O Rio que tem maior resultado desportivo, maior resultado financeiro, né? Tudo isso aqui. Hoje o Rio, queira ou não queira, é superior em todos os parâmetros que você queira estabelecer como comparação. No Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, melhor renda. Tudo, financeiramente tudo. E, no entanto, o Campeonato Estadual do Rio é remunerado de uma forma inferior ao
ao Campeonato Paulista. Por quê? Ah, porque São Paulo, o PIB tem... Mas, vem cá, mas E o retorno? e o retorno? Hã? Não é? Então, isso é uma coisa que precisa ainda ser ajustado. Eu não sei o que é que ainda atrapalha esse equilíbrio. E isso faz com que os clubes de menor investimento, vamos assim dizer, em São Paulo, tenham recursos superiores aos daqui do Rio de Janeiro, e com isso lhes permite formar elencos mais competitivos nessas séries. Essa semana eu estava conversando com o Gerson Canhotinha e reminiscências, saudades, por exemplo, do Canto do Rio, onde ele surgiu antes de vir para o Flamengo. E eu falei, porra, ô Gerson, o prefeito de Niterói, será que ele não se interessaria em estimular o ressurgimento do Canto do Rio, com várias estruturas, com Caio Martins, que é do Estado? Não poderia... ele não quer investir em futebol, não quer... O grande... Mas seria grande vitrine para a Sim. cidade de Niterói o crescimento do Canto do Rio. Olha, eles estão tentando um retorno do Canto do Rio ao futebol aqui Porque no tem Rio de Janeiro. tradição, cara. Eles estão tentando isso. Mas o que é que acontece? Eu tenho muita preocupação com quando o poder público municipal, por Você exemplo... se lembra do uniforme do Canto do Rio? Resolve. Aquela camisa azul e branco. Azul e branco, azul e branco. O Botafogo depois assumiu lá o Caio Martins. o Caio Martins. Por que não tem mais jogo em Caio Martins? Existe lá um problema com a Associação de Moradores, alguma coisa. Reclamavam Eita, muito. confusão danada. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a participação do poder público no futebol, porque isso ele tem um pico, uma evidência maior em períodos... Muda a política. Exato, em períodos geralmente ou eleitorais ou Pré-eleitorais. pré-eleitorais ou quando tem a política. E o exemplo do Rio de Janeiro, a Peribé. A Peribé, o prefeito, em determinada época, conseguiu que o Aperibé chegasse na primeira divisão. Jogou no Maracanã na primeira divisão. Quissamã, prefeito de Quissamã, resolveu fazer isso. Prefeito de Macaé, o Riverton, resolveu construir um estádio e botou o Macaé. A gente fez vários jogos lá. A Peribé parou, Quissamã parou o futebol, Macaé está aos trancos e barrancos. E o que mais que nós temos lá? Cardoso Moreira, o prefeito Renato, quando ele foi prefeito, ele investiu. A exceção, e que até hoje ainda é um entusiasta e contribui significativamente para o clube do seu município, é o Neto, de Volta Redonda. Ele tem mantido. Aliás, futebol, mas Volta Redonda. Aliás, o próprio. Antes do Neto, depois do Neto. Aliás, foi o único estádio que tem um trabalho de ação social dentro do espaço do estádio Raulino de Oliveira. Aquele é um centro de cidadania. Efetivamente, um centro de cidadania e que o futebol, às vezes, até atrapalha. É verdade. Né? Às vezes até atrapalha. Então, é o Neto. O Neto não. O Neto é um entusiasta e ele contribui consideravelmente para o desenvolvimento na sua cidade. O que não acontece com todo mundo. Maricá, por exemplo. Vamos aqui no Rio de Janeiro, que apareceu recentemente. Maricá. Aquele estádio João Saldanha é Maricá? Maricá. Né? Então, você veja bem. Maricá, mal comparando, por analogia, é um Mirassol do Rio de Janeiro. Né? Praticamente quase como neonato e já está aí na primeira divisão, já está na Série A. Mas por quê? Porque o prefeito lá botou Maricá debaixo do braço, botou o clube debaixo do braço, não, e eu vou ajudar o Maricá. Quaquá, né? Está lá. E ele resolveu. Mas não acontece. Porto Real ia fazer um estádio em Porto Real. Saiu o prefeito, que era o Cefiotti. Angra também teve um movimento Angra desse, teve né? um movimento, ou seja, mas isso não tem sequência com o gestor. Então, eu tenho muita preocupação com essa instabilidade ou sazonabilidade né, do poder público querendo usar o futebol pura e simplesmente para captar. É verdade. Rubens Lopes Rubinho é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Campeonato Carioca começa
provavelmente em 14 de janeiro, hein? É mais Isso. curto, mas vai continuar com a mesma emoção e o mesmo apelo para você, torcedor carioca. Você já se inscreveu no canal? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira aqui tem Segundona, a resenha do Garantinho. E agora o recado é do supersaudávelshop.com.br. Alô, galera! Chegou a hora de mudar a sua vida. É isso mesmo. Acesse o QR Code que está aqui embaixo da sua tela, onde você vai encontrar o melhor preço em produtos de qualidade para a saúde e bem-estar. É isso aí. Eu estou falando do Super Saudável Shop. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose on Plus tradicionais, com mais de 1 bilhão de unidades vendidas, até a moderna tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Assista o filme do Smart Mad Levison e não deixe de apontar o seu celular para o QR Code, acessando o site e dando um up na sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira, luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó, no braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. De volta com o Cheguei Podcast, trazendo Rubens Lopes, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Rubinho, no Campeonato Brasileiro, foi constante reclamação de arbitragem. A gente sabe que tem na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro uma preocupação de formação e de renovação do quadro de arbitragem. O que vai mudar para esse campeonato 2026? Vamos lá. A arbitragem é um tema feito de outro, extremamente polêmico, mas polêmico demais. Mas eu tenho uma concepção. Eu a entendo. Existem erros de arbitragem? Claro que sim. Mas a arbitragem atual, ela erra muito menos do que antigamente, vamos dizer assim, do que em tempos pretéritos. O que acontece? Os meios de identificação, de diagnóstico hoje, a tecnologia permite uma identificação muito mais fácil do erro do que antes não tinha. Mas muito demorada, né, Rubinho? Bom, aí nós aí muito é uma demorada. segunda etapa. Eu acho que quebra O problema é o inteiramente. É esse aí. O VAR é um problema sério. Porque Começa a soprar aqui, o árbitro, se ele não tiver uma personalidade forte, ele se deixa envolver. ou se ele, por comodidade, eles é que decidiram. Passa a responsabilidade. Passa a responsabilidade. Porque o VAR não põe a cara. O VAR não põe a cara. Então, vou dar só para você dizer uma coisa. Eu acho. Você é a acho favor da profissionalização? Eu não sei se isso vai resolver, porque eles praticamente já são profissionais. Profissional é aquele que recebe pelaquilo que Mas pratica. eu digo o seguinte, ele depende de escala. Então, se ele contraria o Guto Seabra, que é dirigente do clube tal, ele pode não ser o mais escalado naquele time. Então, ele diminui a frequência, ele ganha por jogo. Ganha por jogo. Mas vai continuar sendo assim. A fonte de custeio, ele vai ser vinculado a uma fonte de custeio. Quer seja ela permanente ou não, ele vai ser vinculado. E ele certamente vai ter que fazer aquilo que lhe é determinado. Veja, eu não tenho medo de errar quando eu posso afirmar que a arbitragem do Rio de Janeiro, eu acho que é a mais bem formada desse país. Se não é a melhor, está no topo. Né? O que é que precisa? E, aliás, a CBF está aí empenhada numa solução. Primeiro,
existe uma desuniformidade na formação do árbitro. Né? E depois você aproveita de um determinado lugar, formado de uma forma completamente diferente de outro lugar. Então, a formação do Piauí não é igual à formação de Minas, que não é igual à do Rio, que não é igual à do Rio do Sul. Então, há uma necessidade de uma padronização da formação do árbitro. Ou seja, ele, na ponta lá de Roraima, o árbitro que for formado lá, ele deve ter tido um currículo, deve ter sido formado da mesma maneira, com o currículo mínimo, da mesma forma, com o número de horas igual àquele que é formado no Rio Grande do Sul. Muito bem, porque senão, por exemplo, nossa formação de árbitro chega quase que atualmente, ela tem mais horas, o curso de arbitragem, do que um curso de pós-graduação lato sensu. Dura quase 1 ano e meio para você ter a formatura entre atividade teórica e atividade prática. Tem lugares que você tem isso em 3 meses, 4 meses, 5 Para meses. o quadro de árbitro de 2026 tem muitas novidades? Para o quadro de árbitro... As mulheres estão inseridas no quadro? As mulheres estão inseridas no quadro, não tenha dúvida. Vamos lá. O VAR. Então, a formação, no meu entendimento, deveria ser uniforme, padronizada. Né? Como é que você sai da parte... Você vai ser médico. Pô, o Ministério diz, olha só, o teu currículo médico tem que ser um mínimo de tanto tempo, uma carga horária tal, com esse currículo básico. Então, isso precisava ser acontecido para você padronizar. Porque é aquilo que eu disse, você tem diferença de formação e de experiência. Vamos para o VAR. O VAR é caro. Campeonato Carioca, a gente vai ter VAR do início ao fim? Todas as partidas, do começo ao fim. E eles vão funcionar onde? Dentro da federação? Não, eles funcionam no lugar do jogo. Eles funcionam no lugar porque do jogo. na CBF tem um negócio na CBF. E eles vão abandonar isso. É? A opção é abandonar isso. Eles acham que é melhor o pessoal em loco do que lá remoto, etc. Nós publicamos umas diretrizes da arbitragem aqui para o campeonato. Já em 2025, nós fizemos uma reunião com os clubes, estabelecemos alguns critérios, etc., com os clubes referente ao VAR, que é o grande problema, é o tal do VAR. Por que é um problema? Primeiro, eles se acham superiores ao árbitro. Superiores ao árbitro. Eles é que se acham decidem. Exatamente, e vai por aí afora. Então, o que acontece? Interferem pra caramba, né? No Rio, esse campeonato de 25, foram 78 partidas, né, Guri? Acho que 78 partidas com VAR. Muito bem. A intervenção do VAR nas 78 partidas, eu acho que não chegou a 5, 6 vezes. É uma orientação. É uma orientação. Esse ano fizemos a mesma coisa. Quais são as novidades? Primeiro, a manutenção da linha, a tal linha de impedimento, para 12 centímetros. Acabar com aquela história de que é a marca da demarcação do gramado. Todas as linhas são de 12 centímetros. A bola só entra ou sai depois que ultrapassado. Então, por que a de impedimento é aquele meio milímetro? Né? A ponta da unha do dedo esquerdo e tal. Acabamos com isso. Segundo, VAR não fala. Eles são proibidos de falar. VAR não interfere, não induz, não comenta, não discute. Função do VAR é identificar, né, uma desconformidade da regra e sinalizar para que o árbitro reveja o lance. Ponto. Se você começa na sala do VAR, feito existia lá, e existe no Campeonato Brasileiro, parece até papo de botequim. Todo mundo dando palpite. Cada um discutindo, dando palpite. 3, 4 ali. Questões subjetivas é sinal de que a coisa não é clara. Então, se é subjetiva, a decisão é do árbitro, não é do VAR. Então, árbitro não fala, árbitro não induz, a linha é desse tamanho,
o critério que ele vai aplicar aqui, obrigatoriamente deve aplicar lá, e para suprir outras determinações que eu não lembro de cabeça. Para suprir essa deficiência ou a experiência, ou para melhorar isso, nós criamos uma sala de VAR, de treinamento de VAR. Então, quando você é piloto, tu já não começa pilotando Boeing. Você Simulado. começa no teco-teco e vai para o simulador ficar ali treinando situações. Foi o que nós fizemos na federação. Criamos uma sala de VAR, eles ficam sentadinhos lá, pelo menos 2 horas por dia, cada um, recebendo instrução e vendo a imagem de lances, de coisas, discutindo, simulando e decidindo. Porque, senão, vai aprender aonde? Você sabe que uma vez o João Avelange me falou, eu gostava muito dele, eu achava o João Avelange um estadista, um cara fino, educado. Ele dizia assim, o dia que a tecnologia entrar no futebol, vai acabar a paixão. Aquela discussão de esquina, e é verdade, né? Porque, pô, às vezes um ombrinho aqui... Então... Aí você grita gol, o cara fica... Não, tem que esperar 7 minutos parado lá discutindo. Então, existem o treinamento nosso, nós conseguimos fazer isso já ao longo do tempo. Então, os camaradas vão entrar lá, treinados já pela experiência que eles trazem e por esse treinamento constante ao longo do tempo, né? Isso, como o VAR é caro, que eu falei para você, nem toda federação, nem todo estado tem condição de montar desse tipo de treinamento, né? Então, isso é uma dificuldade nacional. E segundo, critérios que foram estabelecidos de comum acordo com os clubes, etc. Exatamente para o que for aqui, vale, o que é para Cisco, vale para Francisco. O que é para Chico, vale para Francisco. Não pode falar, a tua função não é discutir, a tua função não é... Mas aí, Rubinho, tinha que padronizar. No Brasil isso, mas vamos tentar. Partindo da CBF. Mas nós vamos tentar. Rubens Lopes, presidente da federação, convidado de hoje do Cheguei Podcast. Alô, galera que adora um bom drink, QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos, com a Quênia na mão. É golão, 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 Walter Riba Júnior. Charlie Menezes, lá da Super Giro, tá lembrando a galera que curte uma festa bananinha mineira, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Aí entra em campo o checkmate, a combinação perfeita, mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Aí o Luciano Araújo está me lembrando, Saif é a bola da limpeza, subindo para o norte Fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para sua vida. Para encerrar com Rubens Lopes, presidente da federação, quero que você diga por que o Campeonato Carioca vai continuar sendo o mais charmoso do Brasil. Bom, simples, né? Porque nós temos hoje as melhores equipes, as equipes com melhores performances, o maior número de torcedores, né? De aficionados, e eu acredito que tanto no campeonato estadual como nas competições nacionais e internacionais, os nossos clubes vão corresponder positivamente. Se projetar. Rubinho, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Quero participar dessa festa que vai ser o Campeonato Carioca, começando 14 de janeiro, hein? E você prestigiando. Podem aguardar que vai ser um campeonato competitivo e disputado. Esse foi o Cheguei Podcast e segunda-feira a gente tem segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana e até lá!